Olá, olá, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja transbordando aí no seu coração. Estamos aqui para a nossa série de mensagens, ensino, estudo bíblico, maturidade no Espírito. Hoje com um tema muito importante, queridos. Todos os temas que nós trazemos aqui são importantes, têm o objetivo de realmente trazer maturidade para a nossa vida espiritual. E esse tema de hoje, ele é um tema que está constantemente nos cercando, constantemente nos rodeando, constantemente nos desafiando para mantermos a nossa vida cristã baseada na vontade de Deus. Vamos falar hoje sobre a tentação, vamos falar sobre as causas das tentações que sofremos, vamos falar como vencer as tentações e permanecer firme na presença do Senhor. Amém? Então, fique atento a esse estudo, separe aí o seu bloco de notas para que você possa anotar os versículos que nós vamos estar citando aqui, para que você possa fazer o seu acompanhamento posterior aí, conferindo todos os versículos, textos que vamos estar compartilhando nesse dia. Amém? Então, queridos, em primeiro lugar precisamos compreender que Satanás ele nos ataca constantemente, né? Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele constantemente vai nos atacar de todos os lados. Ele vai verificar através das nossas ações, através dos seus demônios que estão espalhados por esse mundo afora, ver quais são as nossas fraquezas, ver aonde ele tinha mais poder de persuasão nas nossas vidas e vai constantemente trazer essas lembranças, trazer esses ataques contra as nossas vidas, né? Ele sempre vai enfocar essas agressões em duas áreas principais das nossas vidas. Então, em primeiro lugar, os desejos do mundo, né? Ele procura tentar o crente tornar-se tentado, né, desejosos, né, do sistema desse mundo, né? Então ele vai procurar nos tentar, procurar nos assediar com os desejos desse mundo, fazer das bênçãos materiais que o mundo oferece um desejo central. Então ele vai focar, vai introduzir na nossa mente, né, que as bênçãos materiais, as coisas materiais que esse mundo oferece é importante, é primordial, é algo central para cada um de nós. Ele vai fazer da honra e do reconhecimento deste mundo um objetivo importante e fazer do conforto da nossa unidade com as pessoas desse mundo a base para a nossa segurança. Então, nós temos Deus como aquele que cuida, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação, mas Satanás e seus demônios, né, vai tentar colocar na nossa mente que nós somos dependentes, totalmente dependentes desse mundo, dependente do sistema, dependente da política, dependente uns dos outros. Nós sim, nós convivemos, nós vamos viver em unidade, então nós vamos acabar uns precisando dos outros, né? Mas nós não somos dependentes. Dependência absoluta nós só temos de Deus. Ele sim é aquele que nós dependemos. Nós dependemos do fôlego da vida, nós dependemos do sustento diário, nós dependemos da nossa saúde, nós dependemos de tudo, nós somos totalmente dependentes de Deus. Todas as demais coisas vão ser acrescentadas na medida que nós busquemos Ele em primeiro lugar. Amém? Então vamos lá. Primeiro texto que vamos compartilhar hoje está lá em 1 João capítulo 2, versículo 15. E diz assim: não amem o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, Deus está sendo bem claro, está dizendo que nós não podemos amar o mundo. Uma coisa é você viver no mundo, você se dar bem com as pessoas, você compreender, né, o conviver em sociedade, mas uma coisa é você amar, você colocar isso em primeiro lugar. Nós temos um outro texto lá em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 ao 11, e diz assim: e de fato, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento,
porque nada trouxe para este mundo e nada podemos levar daqui. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens da ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a constância e a mansidão. Então, queridos, Deus está sendo bem claro para nós aqui. Uma coisa é nós vivermos em sociedade, termos paz com todos, nós termos uma vida legal, né? Nós possuirmos coisas, podemos possuir sim, trabalhamos para isso, mas outra coisa é nós colocarmos isso como primeiro lugar. A palavra do Senhor é muito clara quando diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesse amor as pessoas se perdem e acabam saindo de si. Amém? Então, primeiro, os desejos do mundo. Depois, em segundo lugar, vem os desejos da carne, né? Através da obra de Cristo, o verdadeiro cristão é liberto dos resultados do pecado e do poder do pecado. Quero pegar aqui na Bíblia, o texto é um pouco longo, mas nós vamos acompanhar aqui, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, do versículo 6 até o 14. A palavra do Senhor diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto já está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, mas tem domínio sobre ele. Pois quando o ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluias, queridos. O inimigo então vai tentar, através dos nossos desejos naturais, vai tentar através do nosso desejo carnal, nos assediar ao pecado, mas a palavra do Senhor está dizendo que nós já estamos mortos para as concupiscências do pecado, e nós vamos dizer não. A vitória original de Satanás começou através desses desejos, né? Foi nas áreas do mundo e da carne que Satanás obteve a sua vitória original, lá na tentação, no primeiro homem, da primeira mulher. E essas ainda são as suas táticas hoje em dia, né? Ele continua utilizando essas mesmas táticas, né? Desejo da carne, desejo do mundo, desejo das cobiças daquilo que tem. Então o inimigo continua usando as mesmas táticas. Ele não muda, né? Ele continua usando as mesmas táticas e o homem continua caindo nessas mesmas táticas, né? Vamos ver uma versão amplificada de 1 João, no capítulo 2, versículo 16. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: porque tudo o que está no mundo, a cobiça da carne, ou seja, os desejos, a satisfação sensual, as concupiscências dos olhos, ou sejam, os desejos cobiçosos da mente, e o orgulho da vida, ou a confiança em nossos próprios recursos e na estabilidade das coisas terrenas, estas coisas não procedem do Pai, mas são do mundo. Ou seja,
essas cobiças, né? Satisfação sensual, o orgulho, a autoconfiança, né? Os desejos da carne são desejos do mundo, não vem de Deus, né? Vamos comparar a tentação de Eva com esse versículo que nós acabamos de ler. Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz: Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Olha só, queridos, bom para se comer, ou seja, cobiça da carne, desejo, eu quero satisfazer a minha carne, agradável aos olhos, ou seja, a concupiscência dos olhos, né? A pessoa quando se deixa levar por aquilo, né? Às vezes você passa por uma vitrine e você não está precisando de um sapato, de um vestido, de uma roupa nova, mas a cobiça dos olhos, você olhou aquilo e às vezes você vai lá sem condições, mas passa o cartão, compra. E, em último lugar, desejável para se ganhar sabedoria, ou seja, orgulho da vida, né? A promessa é que você iria abrir os olhos, que iria ser conhecedora do bem e do mal, né? Então, o orgulho da vida, o desejo, a ambição, né? As pessoas querendo ser autossuficiente. Então, o inimigo, né? Desde a queda de Adão e Eva, toda a humanidade tem sido governada por sua carne, né? Por essas três princípios que nós falamos acima, né? Cobiça da carne, dos olhos, bom, agradável, orgulho da vida, o desejo de satisfação pessoal de uma forma natural, né? A carne também foi corrompida por uma natureza pecaminosa. Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz: Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são, olha só, quais são as obras da carne? Isso não procede de Deus: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes. Deus ele coloca aqui acaba sendo genérico, não é? Abrange tudo aquilo de ruim. E aí continua: e estas coisas contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então, por que é tão importante nós aprendermos sobre tentação, nós estarmos paramentados com as ferramentas pelas quais vamos lutar com a tentação e sairmos vencedores quanto à tentação? Porque se nós cedermos, a palavra do Senhor diz que nós não herdaremos o reino de Deus. E nós estamos aqui com um objetivo, queridos, principal, que é viver a eternidade com Cristo. Então, mas nós temos uma vitória, nós temos aquele que conquistou a vitória na cruz do Calvário, Jesus Cristo. E através da sua vida, através do seu sacrifício, nós conseguimos essa vitória. Jesus, queridos, ele foi tentado em tudo, exatamente como nós somos tentados. Mas como diz Hebreus capítulo 4, versículo 15, sem pecado. Contudo, mesmo diante de toda a tentação, ele não cedeu, ou seja, ele conquistou a vitória também em vida, dizendo e mostrando para nós que é possível, que nós conseguimos, porque ele estava como homem aqui, mas ele conseguiu vencer. Vamos comparar aqui um texto muito importante de Lucas, né? Nós fizemos a comparação do texto de Gênesis, onde Eva cedeu à tentação, cedeu aquelas tentações, e nós vamos ver agora a vitória de Jesus contra essas tentações, né? Tá lá em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 4, capítulo 4, versículo 1 ao 13. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados aqueles dias, ele teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus,
manda esta pedra que se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Então o diabo levou-o a um lugar elevado, mostrou a ele. Me perdi aqui. Então o Senhor mostrou a ele num relance todos os reinos do mundo e disse: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. E respondeu Jesus: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dá ordem ao teu respeito para que te guarde. Eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E respondeu Jesus: dito isso, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Assim sendo, o diabo, acabado toda a sorte de tentação, retirou-se dele na ocasião oportuna. Ou seja, olha só, as setas, né? As propostas do diabo para Jesus. Pedras em pão, então fome, cobiça da carne. Jesus estava ali há 40 dias sem comer e ele tenta Jesus através da cobiça da carne. Transforma essas pedras em pão para você matar a sua fome. E ele responde na palavra: reinos da terra, eu te darei os reinos da terra. Foi tudo me entregue, eu te darei esses reinos. Concupiscência dos olhos, leva ele num lugar para ele ver tudo aquilo que ele poderia. E ele responde através da palavra. Pináculo do templo, lança-te daqui para baixo, né? Então, olha, o orgulho da vida, poder. A palavra do Senhor diz que ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito, então ele vai te segurar, ele não vai te... Olha, orgulho da vida, aquele desejo de poder ter muitas coisas, de poder ter o próprio poder. Então, Jesus, ele venceu na palavra. Eva e Adão cederam, Jesus venceu e ele nos mostra que é possível vencer e continuar numa vida de santificação. Através da morte e ressurreição de Jesus, nós conquistamos, né, uma fé que reivindica e recebe essa obra vicária que vem sobre as nossas vidas, né? Esse poder de dominar o pecado está agora à nossa disposição, está agora sobre nós. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, queridos, quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós fazemos a confissão de fé, então o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Não somos mais nós sozinhos nessa luta contra a carne, mas o Espírito Santo de Deus habita em nós, nos dando forças e nos dando condições, né? Nos convencendo daquilo que é pecado, nos convencendo do juízo que há de vir sobre todo pecador e nos dando força para dizer não. Ele agora está livre para escolher andar em obediência a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 6 diz: sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Amém? Então, a morte de Cristo nos levou todos, né? Quando Jesus morreu naquela cruz, é como se ele estivesse levando o pecado de toda a humanidade, como se nós estivéssemos indo todos na morte com ele e ressuscitando de uma forma purificada na presença do Senhor. E cada pecado cometido, cada pecado arrependido é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, pagando pela remissão desses pecados. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 3 diz assim:
pois o que a lei era incapaz de fazer, no sentido de que ela foi enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu Filho na semelhança do homem pecaminoso, a fim de que as retas exigências da lei pudessem ser totalmente satisfeitas em nós, que não vivemos de acordo com a natureza pecaminosa, ou seja, da carne, mas de acordo com o Espírito. Então Jesus, ele veio e ele cumpriu a lei. Ele mostrou para Satanás e seus demônios que o homem pode sim dizer não para as suas tentações. Ele venceu o diabo e essa vitória de Cristo nos trouxe também a vitória. Hoje nós conseguimos dizer não, hoje nós conseguimos vencer as tentações, queridos. E essa vitória, ela é contínua na vida do cristão. Eu não posso pegar aquele texto que diz que o pecado tão de perto nos rodeia, a carne é fraca. Eu não posso me alimentar disso. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Eu não posso ficar ancorado a versículos separados do seu contexto para justificar o meu cometimento de pecados, dizendo que não, a palavra diz que todos nós pecamos, todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Sim, Deus, ele diz que todos nós pecamos e somos carentes da misericórdia de Deus, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores contra as astutas ciladas do diabo e podemos sim permanecer firmes nessa vitória que Cristo nos dá contra o pecado. E com base nessa grande vitória ganha para nós por Cristo, o cristão pode agora derrotar qualquer ataque do inimigo. Nós vamos ver aqui algumas chaves para ter uma vitória contínua, né? Então, se liga aí, meu irmão, se liga aí, minha irmã, que nós vamos ver algumas chaves agora importantes para que nós possamos manter a nossa vitória contínua contra o pecado. Saiba que a sua vitória já foi ganha. Devido à sua derrota na cruz, a única força do diabo encontra-se na ignorância do cristão. Então, queridos, o simples fato de você ignorar a vitória de Cristo na cruz, o simples fato de você ignorar essas chaves que nós vamos estar passando aqui, te traz algumas derrotas, te traz algumas falhas no tocante a ceder às tentações. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo está se destruindo porque lhe falta entendimento. Porquanto rejeitou o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não seja sacerdotes diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Mas, então Deus está dizendo aqui, por falta de entendimento, o meu povo está sendo destruído. E já que você não tem buscado a observância da minha lei, então eu também vou me esquecer de você. Então é importante que nós estejamos buscando a cada dia, queridos, porque quando o cristão conhece a obra completa da cruz e a ressurreição em sua vida, o diabo é despojado de qualquer arma contra ele. Segundo lugar, ande em cadência com o Espírito Santo. Um novo poder é introduzido no cristão, queridos, o próprio Espírito Santo. Devemos andar em obediência aos seus estímulos, às suas orientações internas, dia após dia. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito, ao chamado do Espírito. Nós precisamos colocar em prática os frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala dos frutos, diz assim: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele diz que contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se nós vivermos pelo Espírito, também devemos andar pelo Espírito Santo. Então, eu não posso ter o Espírito Santo de Deus apenas como algo subjetivo na minha vida. Não, é algo objetivo, é real, ele habita em mim, ele mostra. Olha, eu me sinto às vezes constrangido pelo Espírito quando eu penso em alguma coisa. Às vezes eu me sinto constrangido pelo Espírito a não agir como o homem age, porque, queridos, o desejo de vingança, nós vamos ver lá na frente, mas a vingança, essas coisas são coisas naturais, desejos da carne.
Então eu preciso obedecer e ouvir a voz do Espírito. Em segundo lugar, reconheça a tentação pelo que ela é de fato. A tentação não é pecado, mas a nossa entrega à tentação que é o pecado. Tiago capítulo 1, versículo 15 diz: cada um, porém, é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Ou seja, às vezes nós somos tentados, a tentação vai acontecer, mas a tentação não é pecado. Agora, a partir do momento que você dá vazão para essa tentação e entrega de bandeja para o inimigo, você está pecando. E o pecado nos afasta de Deus, né? Gênesis capítulo 4, versículo 7 tem um exemplo. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tiraste? E por que está decaído o seu semblante? Perguntou para Caim, né? Porventura, se procedestes bens, não há de levantar o teu semblante? Se não procedestes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Deus está falando para Caim: olha, você ofereceu o sacrifício, você fez isso de bom grado, você fez isso de forma inocente, ou você fez de forma consciente? Olha, se você fez de forma consciente, se você pecou de forma consciente, o pecado jaz à porta, mas domine ele. Deus está falando assim, está dando uma opção para Caim: domine, né? Se conserte, peça perdão, se arrependa. Mas não foi isso que ele fez. Falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Ou seja, ele deu vazão ao pecado, a tentação, ele deu vazão à tentação, ele colocou em prática. Em quarto lugar, compreenda que foi fornecido um caminho de escape. Deus, ele sempre nos dá um caminho de escape, queridos. Você nunca vai ser tentado acima daquilo que você pode. É uma promessa de Deus, que nós nunca pecaremos. Ele nunca vai nos permitir ser tentados acima da nossa capacidade de vencer. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: nenhuma tentação lhes agarrou, exceto o que é comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados sozinhos, além do que vocês possam suportar. Mas quando vocês forem tentados, Ele também fornecerá um caminho de escape, a fim de que vocês possam ficar de pé e firmes debaixo dessa tentação, ou seja, vencermos essa tentação. Tiago, capítulo 4, versículo 10, versículo 7, dá em detalhes o caminho de escape. Olha só: submetam-se a Deus, resistam o diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, nós precisamos resistir, submeter sempre a Deus e sempre resistir às tentações do diabo, que ele vai fugir de nós. Um outro tópico: mantenha o enfoque de vida correto. Nós temos que manter o nosso enfoque, nós temos que focar na cruz, queridos, nós temos que focar em Jesus, temos que focar naquele que é o autor e consumador da vida. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, enfoquem os seus corações nas coisas lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensem nas coisas lá de cima e não nas coisas terrenas. Nós temos que focar em Jesus, pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas de Deus, não nos permitir, se formos tentados, não dar vazão às tentações. Sexto lugar, mantenham-se afastados de áreas óbvias de tentações. É aqui que muitos caem. Você sabe quais são as suas fragilidades. Você sabe naquilo que o inimigo te pegava e te escravizava antigamente. Então você precisa se manter afastado dessas áreas óbvias, queridos. Salmo 103 diz: não colocarei diante dos meus olhos nenhuma coisa vil. Então, se você tem algum tipo de dificuldade, seja lá se você for uma pessoa dependente, se você for um dependente químico, antes de conhecer Jesus, Jesus te libertou. Não se envolva com pessoas dependentes químicas. Não dê vazão para o inimigo, para você estar em ambientes que isso será consumido. Não, olha, se você
teve alguma fragilidade no tocante a adultério, no tocante a prostituição. Então procure não se envolver. Uma coisa que eu sempre falo: não existe amizade entre homem e mulher. Não existe. Nós precisamos compreender. E eu quero que você compreenda o que eu estou dizendo. Não é que você não pode se relacionar com uma pessoa do outro sexo, mas você não pode buscar aquelas intimidades. Sabe? Vou dar um exemplo aqui. Você está indo para tal lugar e de repente a sua esposa não está, mas existe uma outra mulher, ou do seu trabalho, ou do seu convívio, alguma coisa assim, e você vai dar carona. Isso se torna constante. E você se torna confidente dessa mulher, ou essa mulher se torna confidente sua. E de repente assuntos vão surgir, e alguns assuntos que possam comprometer um casamento, comprometer a sexualidade, e aí, queridos, isso pode girar, isso pode se tornar em laço do diabo. Então, procure, homem, estejam com a sua esposa, procure não dar carona para outra mulher, procure não pegar carona, você, mulher casada, com outro homem, quando está sozinho. Quando está com a esposa, tudo bem, ou então um caso de emergência, um socorro, alguma coisa assim, até para a gente poder evitar a aparência do mal, evitar as más conversações. Então, é um pequeno exemplo, nós porque precisamos fugir da aparência do mal. E em 7º lugar, esteja ciente das tramas de Satanás. Satanás, é importante nós conhecermos, as táticas que o inimigo usa contra nós, para que nós não sejamos sobrepujados por ele, Lá em 2 Coríntios 2,11 diz: porque não ignoramos as suas maquinações. Então eu não posso ignorar. O inimigo é astuto, o inimigo, olha só as maquinações dele, biblicamente falando. João 8,44 diz que ele é mentiroso, é o pai da mentira. Então ele vai te enganar, ele vai armar as contendas, vai colocar você contra o irmão, contra o seu pastor, vai colocar você contra a igreja, porque armando mentiras, porque ele é mentiroso, ele é um caluniador, ele é um acusador, ele nos acusa constantemente. Eu preguei até domingo agora sobre Jó, ele teve a pachorra de ficar acusando, de ficar apontando Jó. Nós temos um acusador que nos acusa 24 horas por dia. Então, você sendo uma pessoa santa, ele te acusa. Se você der brecha, então, pior ainda. Então, ele é um caluniador, ele é um acusador, está lá em Apocalipse 12:10. Apocalipse 12:9 diz que ele é enganador, ele iludibria a situação, ele nos engana. Ele é um tentador, Mateus capítulo 4, versículo 1, ele nos tenta constantemente, ele vai nos tentar oferecendo, trazendo situações, às vezes uma coisa muito barata, mas aí quando você vai ver é produto de crime, você está na mão do diabo. Para você fazer isso você precisa no emprego, mas precisa mentir, tem que falar, não tem problema, mentirinha nada. Então ele tenta nos enganar, ele é nosso opressor, Atos 10:38. Ele nos oprime, ele tenta nos impedir de continuar na caminhada cristã, de continuar obedecendo a Deus. Ele é opressor, ele é um impedidor das nossas vidas, 1 Tessalonicenses 2:18, ele é um leão rugindo, bramando, querendo nos devorar, e nós precisamos estar firmados em Cristo, que é a rocha, e ele pode se transformar num anjo de luz. Então, queridos, às vezes ele vai se apresentar como um bonzinho, aquele que quer resolver a situação, aquele que tem o domínio sobre aquela situação. Cuidado, muito cuidado, principalmente você dentro da igreja. Às vezes as pessoas vão chegar, é o lobo em pele de cordeiro, chega como um cordeirinho bonzinho, querendo te ajudar, eu tenho a melhor solução. Esteja firmado em Cristo, que é a rocha. Busque direção de Deus para que você não venha cair e ser mais uma vítima do enganador. Amém, queridos? Eu quero concluir esse nosso estudo de hoje, queridos, e dizer para você que na qualidade de cristãos, nós somos chamados para vivermos em vitória através de Cristo. Como cristãos, nós somos chamados a viver de vitória em vitória. Jesus, ele morreu por nós, Jesus, ele pagou o preço, Jesus, ele viu que sozinho nós não iríamos conseguir, então Deus enviou o seu único filho e ele veio e ele pagou o preço e ele venceu e mostrou para nós que é possível nós
conquistarmos a vitória sobre o mundo. 1 João 5,4 diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória sobre a carne. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Se nós andarmos pelo Espírito, se nós correspondermos ao Espírito Santo que habita em nós, nós vamos dizer não à cobiça da carne. Nós vamos conseguir vencer também sobre o nosso inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra a cilada do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes do mundo de trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Ou seja, queridos, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. A nossa luta é no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Por isso que Deus disse que nós temos que tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mal e, havendo feito tudo, para que nós possamos permanecer firmes. Então, você consegue, você pode, você deve dizer não às tentações e permanecer firme na presença, seguindo os caminhos do Senhor, cumprindo os desejos do Espírito que habita em você. Amém? Quero orar por você neste dia. Senhor nosso Deus, Pai de poder e de glória, eu oro nesse momento por aquele que está assistindo esta aula, pedindo ao Senhor, fortaleça, Deus, dê força, Senhor, discernimento, Senhor, para que possa vencer as tentações da carne, tentações dos desejos, Senhor, de poder, tentações, ó Deus, espirituais que às vezes nos rodeia, tentações, ó Deus, às vezes que vêm nos assediar no tocante à área espiritual, à área material. Deus, que nós venhamos vencer, que nós venhamos conseguir dizer não, através dos frutos do Espírito que habita em nós. Eu abençoo cada vida aqui, pedindo ao Senhor que esteja livrando cada um daqui que esteja ainda preso no vício da internet, no vício do cigarro, no vício da bebida, no vício da mentira, no vício das contendas, no vício, Senhor, das dissensões e tantas outras coisas. Em nome de Jesus, dê forças para que cada um aqui possa vencer e ser mais do que vencedor, porque o Senhor nos amou. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula.